É uma noite calma, você está sozinho em casa, quando de repente... Bom, parece ter alguém na sua porta. Embora você fique receoso de atender por conta do horário, você decide pelo menos olhar pelo olho mágico. Às vezes é algum conhecido, ou de alguma forma, o lanche que você acabou de pedir não fazem nem 5 minutos. Mas quando você olha para fora, você encontra algo que te dá um estranho desconforto. É um homem aparentemente comum, mas com seus olhos fixos em você, olhando diretamente para o olho mágico, quase como se ele soubesse que você está observando ele. Ele está vidrado em você, com um sorriso rígido, como se fosse falso, algo que parece que ele tenha ensaiado por muito tempo. O jeito estranho, nem um pouco natural, em que ele se move e inclina levemente a cabeça. Ao mesmo tempo que ele parece ser uma pessoa, algo te diz que ele não é. E é nesse exato momento que o seu cérebro começa a disparar alarmes. Algo parece fora de lugar, mas você não consegue identificar exatamente o que é. Esse desconforto que você está sentindo tem um nome: o Vale da Estranheza. E é essa exata sensação que o jogo No Not Human traz. Nele você precisa identificar quem é humano e quem não é, mas o problema são os visitantes, seres que se parecem com humanos e agem quase perfeitamente como um, com alguns poucos detalhes, como dentes estranhamente perfeitos no meio de um apocalipse, olhos vidrados, alguns apresentando sorrisos bastante estranhos e muito mais. E são essas pequenas falhas, em particular um deles com um sorriso estranhamente largo e algumas outras características muito estranhas, que trazem essa sensação que o Vale da Estranheza traz. Mas o que é essa sensação de desconforto? E o que exatamente é o Vale da Estranheza? Vamos desenhar um plano cartesiano. Nele nós temos um gráfico, onde x representa a semelhança de algo com o humano e o y, que é o nosso sentimento a respeito disso, como empatia e conforto. No início do gráfico, ela começa neutro, e as coisas por aqui não se parecem nada com os humanos, como robôs industriais ou R2-D2. Mas à medida que eles começam a ganhar algumas características humanoides, mas ainda assim não humanas, como o Oli, nós começamos a ter mais empatia sobre eles. E conforme eles vão ganhando mais características humanas, mas ainda assim não sendo tão realistas, a nossa empatia sobre eles tende a aumentar cada vez mais. Isso até chegarmos em personagens humanos, mas sem características humanas, e que claramente são apenas animações, até que chega um ponto em que eles têm características humanas, mas com alguma coisa faltando, como animações que os personagens tendem a ser mais realistas e menos cartunescos, mas que não são perfeitos, ou até figuras humanas quase perfeitas, mas que têm algumas falhas, como o androide de construção que possui fios ou pedaços metálicos expostos, e até figuras com um sorriso desproporcional, olhos vidrados, dedos muito longos ou coisas desse tipo, que fazem o gráfico afundar com sentimentos de repulsa. Por exemplo, você já teve a sensação de ver uma animação que parece que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o motivo? Então, é exatamente nesse ponto que a gente se encontra agora. Eles têm características humanas, mas algo parece estar faltando, algo parece estar errado. E conforme eles começam a ficar mais parecidos com humanos, e sem falhas, ou detalhes que parecem errados, o sentimento de conforto e empatia volta a subir. E essa repulsa que sentimos no fundo do gráfico é o ponto exato do Vale da Estranheza, que é literalmente um vale que parece no meio do gráfico. É o momento em que algo parece humano, mas falha em ser convincente o bastante para isso, causando um desconforto. Isso acontece porque o nosso cérebro é muito bom em reconhecer rostos e comportamentos humanos. E quando algo quase humano aparece, mas não corresponde às nossas expectativas, as falhas se tornam ainda mais evidentes. Agora, por que isso acontece? De onde vem esse vale do nada? Bom, uma das maiores explicações para o Vale da Estranheza é que, evolutivamente falando, nós ficamos muito bons em reconhecer padrões e em detectar ameaças no ambiente. Isso nos fez evoluir, nos tornando cada vez melhores
em detectar possíveis coisas que podem nos fazer mal. Um sorriso estranho, um olhar vazio ou movimentos rígidos e robóticos podem acionar um alarme interno, nos dizendo que algo não está certo, como um membro da tribo que está infectado por alguma coisa que demonstra sinais disso visualmente e que logo pode se tornar um problema para todo o grupo. Outra teoria sugere que a nossa reação ao Vale da Estranheza pode estar ligada a traumas ou memórias ancestrais, como a ideia de predadores disfarçados que requeriam uma maior atenção nos detalhes, como um rosto de um tigre no meio da floresta, ou até corpos em decomposição que o nosso cérebro associa a perigo. No entanto, esse fenômeno não se aplica apenas a robôs ou seres artificiais. Pense em um filme com efeitos visuais mal renderizados, ou personagens em jogos hiperrealistas, mas que não se movem de forma natural. Quando o rosto parece mais como uma máscara do que uma expressão humana, nosso cérebro percebe isso instantaneamente. E é justamente por isso que jogos como No I'm Not Human e That's Not My Neighbor conseguem causar tanta tensão. Eles nos colocam frente a frente com seres que não são humanos, mas se esforçam para parecer. Claro que não ao ponto de causar terror com isso, mas pelo menos eles causam um certo desconforto e uma tensão em tentar descobrir se são ou não humanos. E esse contraste entre familiaridade e estranheza, junto com todo o contexto do jogo, que nos faz ficar em alerta constante, onde qualquer um pode ser um impostor, e isso aumentado cada vez mais, em que até os humanos nesse jogo parecem estranhos, até às vezes se parecendo mais estranhos do que os próprios visitantes. Mas e se essa estranheza estiver diretamente ligado à nossa evolução como espécie? A verdade é que nós, Homo sapiens, não fomos os únicos humanos a caminharem na Terra. Durante milhões de anos, nós estivemos dividindo o planeta e várias regiões com outras espécies de hominídeos, e nós temos até relatos fósseis que indicam o encontro entre nós e outras espécies, em especial espécies de transição. Imagine estar numa caverna há dezenas de milhares de anos atrás e se deparar com um ser que se parece com você, mas não é exatamente igual. Alguém que compartilha gestos e comportamentos humanos, mas que no fundo é um outro. Como nosso cérebro reagiria a isso? Esse medo ancestral pode ter moldado a forma como hoje percebemos e reagimos ao que não parece exatamente humano. A sensação de desconforto gerado pelo Vale da Estranheza talvez não seja algo novo. Ela pode ser um eco de tempos antigos, quando nossos ancestrais precisavam lidar com a presença de outras espécies de humanos, que pareciam familiares, mas ao mesmo tempo estranhamente diferentes. Essa memória talvez tenha ficado impressa em nós, como uma ferramenta de sobrevivência que hoje aparece em jogos, animações e robôs. Mas o que você acha disso? Deixa nos comentários e já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e até mais.